Querido bom Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde. Neste momento estamos aqui, Pai, primeiramente para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, Senhor, e para agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Amém. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nos arrependendo dos nossos pecados e depositando nossa vida novamente nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe esse culto, que o Seu Santo Espírito se faça presente e que o Senhor esteja com a mensagem dos louvores, a mensagem pregada, e que possa tocar os nossos corações nessa começo de semana. É o que pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Alguém já ouviu falar da cúrcuma? Cúrcuma? Alguém já viu? Açafrão. É só que o açafrão tem esse ingrediente dele chamado cúrcuma. Então vocês prestem atenção só um pouquinho, para ver que mata. Hoje nós falamos do grupo, o grupo gostou muito, né, da finalidade. Então nós vamos passar para a igreja também. Então, açafrão contém diversos minerais e vitaminas, com destaque para o potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e prevenir derrames. Também é fonte de vitamina C, aliada da imunidade. E vitamina B6, que é benéfica para o cérebro. O tempero ainda contém ferro, que previne anemias, manganês, essencial para o metabolismo do colesterol e para o crescimento. Cálcio, que é aliado dos ossos e dentes, e magnésio, importante para o metabolismo de glicose. Proteína boa para o músculo, gordura e um elevado teor de fibra solúvel, que melhora o trânsito intestinal. Também estão presentes no açafrão da terra. No entanto, o seu grande valor reside na curcumina, um polifenol com ação antioxidante, anti-inflamatória, responsável pela cor amarelada e intensa do açafrão. Então, você já viu que o açafrão é bem amarelo, né? Se comprar em pó, é bem amarelo. Mas tivemos uma notícia boa, que aqui no terminal do Pinheirinhos, ali no sacolão, vende a raizinha, sabe? Que é muito melhor, porque geralmente nesses herbanários, nesses casos de produtos da terra, eles misturam com fubá, farinha de milho, para render mais, né? E ali é um preço bom e barato, né? Pode fazer chá, pode consumir ele cru, pode fazer de várias maneiras. São inúmeros os benefícios da curcumina, principalmente pelo seu efeito antioxidante e anti-inflamatório. Ele contribui para o combate do câncer de próstata, mama, melanomas, pâncreas, diminui o risco de leucemia e mieloma múltiplo e a ocorrência de metástases em diversos tipos de tumores. Desintoxica o fígado, é benéfico para o coração, ajuda no controle da diabetes, neutraliza radicais livres, reduz a inflamação de artrites, tem ação analgésica, antisséptica e antibacteriana. Age no metabolismo das gorduras, auxiliando na perda de peso, ajuda na acne, na psoríase e outras doenças de pele. Acelera a cicatrização e previne doença de Alzheimer. Né? E aqui embaixo tem mais um livretinho, combate a depressão e a esclerose múltipla. Né? Então é um alimento riquíssimo que temos aí na natureza, tão fácil, tão em conta, né? Está aí uma grande dica para nós essa noite. Amém. Mais uma vez nós teremos mais um estudo com mais uma vez o tema Verdades que Liberta, e eu gostaria de chamar aqui o Marcelo aqui na frente. Ele estará se apresentando e desde já agradeço a sua presença aqui. Boa noite a todos. Como o Diego já falara, meu nome é Marcelo, sou da Igreja Central de Fazenda Rio Grande. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham também. E que nós possamos aqui crescer no conhecimento, crescer na Palavra de Deus, amém? O tema Verdade que Liberta são os domingos especiais que nós estamos tendo. E foi-me incumbido a mensagem seguinte: a igreja que liberta. É interessante falarmos sobre a igreja que liberta. Antes de falarmos sobre essa igreja, sobre esse tema em especial,
Vamos ver aqui quantos gostam de ouvir a verdade. Levante suas mãos. Quem gosta de ouvir a verdade? Quem gosta de falar a verdade? Levante sua mão aí. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está bonito hoje. Pode mentir, hein? Olha para a pessoa mais pregadinha no braço dela assim, ó, e fala assim, ó, você está um gato hoje, hein? Tá bonitão. Você que está aí internauta, olha para a pessoa que está aí na sala com você e fala a mesma coisa. Agora nós fizemos um pacto aqui que não pode falar a mentira, tem que ser a verdade, tá? Doa quem doer, né? Bom, pessoal, é muito bom estar aqui na igreja de Cid Cercado. Já vim outras vezes aqui com o quarteto vocal em comum, já não faço mais parte, e umas 2, 3 vezes para pregar. É muito bom estar aqui, o Diego me estendeu o convite. E o Diego é um rapaz que trabalha com a gente lá no colégio. O Diego é um rapaz muito abençoado. Um rapaz abençoado. A minha avó, falecida avó, dizia que há um certo desequilíbrio de casal. Eu nunca entendi isso. E conhecendo o Diego, eu entendi o que a minha avó quis dizer. O Diego é um rapaz muito abençoado, porque namora com uma moça que é neta de um grande amigo meu, Jair, no qual o inverno chegou com rigorosidade aqui, né? A geada pegou o Jair de vez. Alguns, a geada pegou o outro, o vento levou as folhas, no caso do irmão ali, né? Na época que eu conheci, ele tinha um pouco de cabelo ainda, e o vento acabou levando as folhas dele, né? Mas lá no céu as folhas crescerão de novo, amém? Crescerão. Eu vejo a desigualdade ali, o uniforme de beleza, né? Uma bela jovem namorada do Diego. Uma disparidade de beleza, né? Mas o Diego é um rapaz muito abençoado, um rapaz gente boa. Está em boas mãos, viu, Diego? Trabalhador, matemático, né? Sabe fazer cálculos, que bom, né? Eu acho que a moça ficou mais do lado financeiro, viu, Diego? Mas que Deus abençoe você, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, irmão, pela mensagem. Fechei os olhos ali e viajei. Muito bom sentir a presença de Deus. Tá ligado, irmão? Vamos lá então. Domingos especiais, verdade que liberta. Amém? Amém? Nós vamos ouvir sobre a verdade que liberta. Vamos lá então. A igreja que liberta, tema de número 6. Mas qual é a igreja de Deus? Existe uma igreja verdadeira? Sim ou não? Sim. É possível descobrir a igreja que prevalecerá contra o inferno? Todas as igrejas me levam a Deus? Não. O que será que nós temos? De acordo com a edição de 2001 da World Christian Encyclopedia, existem mais de 33 mil denominações cristãs. 33 mil denominações. Hoje, 15 anos depois, este número ultrapassa muito a mais de 40 mil religiões cristãs em todo o mundo. 40 mil religiões. Quais dessas denominações é a igreja que liberta? Vamos lá? Aqui tem alguns nomes meio estranhos, né? Não iremos ler todos, mas tem a igreja Cobrinha de Moisés. Alguns diriam que é a igreja da sogra, né? Não podemos falar isso. Igreja Canela de Fogo, tem a igreja Jesus Vem, Você Fica. E tem esse nome mesmo, Jesus Vem, Você Fica. É bem amorosa essa igreja, a mensagem dela, né? E assim vai por diante. Existem vários tipos de igreja. E esses são somente alguns nomes que existem por aí, alguns charlatões que estão pregando alguma mensagem que as pessoas estão engolindo. Por isso, o importante é que você sempre tenha um contato especial com isso aqui. A palavra que liberta. Não sei se vocês já tiveram esse tema ou terão, mas vocês terão esse tema. A palavra que liberta. Meus queridos, o guia para você conhecer a igreja que liberta é através da Bíblia. Hoje nós temos a tecnologia, o celular e tablets e outras coisas mais que na época que eu era piá não tinha. Você também, internauta, tem a oportunidade de receber o Evangelho online. Não precisa nem sair de casa para receber a palavra de Deus, mas nunca podemos deixar o que temos desde o princípio, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e ela nos mostra qual é o caminho certo a seguir. Vamos continuar.
A Bíblia deve ser a base, a luz e a rocha firme onde devemos pisar os nossos pés quando queremos descobrir a verdade. Descobrir a verdade é descobrir a liberdade. João 8,32, amém? Descobrir a verdade é descobrir a liberdade. Por isso nós temos o título Verdades que Libertam. O apóstolo Paulo nos diz como é a igreja verdadeira de Jesus. Então está lá em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 é o primeiro versículo que nós vamos ler. 1 Timóteo 3,15. Todos encontraram aí? Quem quer encontrar no Bíblia, senão nós vamos ler aqui mesmo. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui, ó. A igreja na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha só que interessante. Coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo tem que ser coluna e baluarte da verdade. Pode ser meia mentira? Sim ou não? Um pouquinho de mentira? Não? 99 verdade e 1% de mentira? Tem que ser baluarte da verdade. Vamos prosseguir? Vamos passar. Para se fazer uma coluna, 5 elementos são fundamentais. O pessoal que trabalha com construção civil. Aqui, ó. Água, areia, cimento, ferro e pedra. Temos ali também a Sheila com o familiar dela, o esposo dela está ali. Boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe, viu? Todo construtor sabe para você fazer um alicerce, uma coluna que sustente o peso de um sobrado, de uma casa, ou seja o que for ser feito um muro, tem que ser bem edificado. Isso aqui não pode faltar. E uma das coisas também que não pode faltar também é o ferro, que você faz a esquadrilha e coloca esse material para que fortaleça as colunas. Opa, vamos voltar aqui. Como a verdade é a coluna da igreja de Jesus, quais são os 5 elementos que formam esta coluna da verdade? Quais será que são esses elementos que formam a coluna da verdade que nós conhecemos hoje? É o que iremos descobrir no estudo de hoje. Nós vamos descobrir isso. Os 5 elementos que formam a coluna da verdade. E, consequentemente, descobriremos a igreja verdadeira. A igreja verdadeira de Deus, coluna da verdade. Vamos prosseguir. Primeiro elemento da coluna da verdade, Isaías 65:16, está lá no livro de Isaías. E o livro de Isaías nos diz o seguinte: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. Deus é verdade? E a igreja de Deus tem que ter esse Deus de verdade? Sim ou não? Esse mesmo Deus de verdade é conivente com todos os evangelhos pregados em outras denominações? Sim ou não? Ou somente com o evangelho puro que está na palavra de Deus? Com o evangelho puro que está na palavra de Deus. Esse é o Deus da verdade. Segundo elemento da coluna da verdade, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro elemento da verdade, quem é? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a... Ele falou isso dele mesmo. Quem vê ao Pai vê a... Se Deus é verdade, Jesus também é... Então, vamos começar a raciocinar. A igreja que fala que segue as verdades bíblicas, as verdades teológicas, ela deve seguir o Deus da verdade, seu Filho também Deus, Jesus Cristo, o Deus da verdade, sim? Sim ou não? Eles pensam igual? Mesmo pensamento? Pensamento simétrico? Sim ou não? São diferentes? Há muitas denominações que dizem que Jesus Cristo não é Deus. Há muitas denominações que dizem que Jesus Cristo foi um profeta, ou foi outro, com outra finalidade, mas não falam que ele é Deus. E nós temos aqui falando que Jesus Cristo também é Deus e é parte da verdade. No livro de João ele fala, porque o verbo
e habitou, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? De quem fala esse verbo? Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Outra coluna da verdade, terceiro elemento. 1 João 5,6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a outra situação. Nós temos aqui duas colunas. Deus Pai, Deus Filho. E nós temos agora a tríade se formando, que é Deus, Espírito. Espírito Santo é Deus. Faz parte da igreja verdadeira. Espírito Santo é a verdade. Ele é a verdade. Meus queridos, para que nós possamos desenvolver o nosso conhecimento teológico, nós temos que tomar cuidado ao estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não se limita somente em um versículo. A palavra de Deus não precisa ser interpretada, ela já veio com a interpretação. O Espírito Santo é quem faz o resto. Muitas denominações por aí acreditam num Deus emocional e não racional. O Espírito Santo é emocional ou é racional? Ele é uma junção das duas coisas, não é? Ele ama, sim ou não? Ele fala, ele ouve, ele vê. Filipe, o que ele disse para Filipe? Filipe, vá até o mundo e pregue para ele. Ele falou. Como que o poder vai falar? Não, ele falou. Ele é real. Muitas denominações hoje pregam que o poder do Espírito Santo é emocional. Você sapateia, você grita, você rola no chão. Eu já vi muitos cultos assim. Isso não é o poder do Espírito Santo. A igreja verdadeira de Deus não tem essa manifestação. Ellen White fala do grande conflito, não me lembro a página agora. Ela diz que são manifestações demoníacas. Amigo internauta, você que nos assiste essa noite, tome cuidado com falsas revelações dentro de certas igrejas falando que é o poder do Espírito Santo. Não é. A Bíblia fala que o nosso culto deve ser racional, cérebro, cognitivo, cérebro. Porque o cérebro que domina todo o corpo. Racional, razão, córtex frontal, cognitivo, racional. Vamos lá então? Quarto elemento da coluna da verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a tua palavra é a verdade. Meus queridos, a igreja de Deus tem que ter esses elementos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não pode faltar a palavra. Sem uma dessas quatro colunas, o edifício ele vai ruir, vai cair. Ele vai cair, não vai ter sustentabilidade. Meus queridos internautas que nos acompanham, muitas denominações hoje estão lançando livros parelhos com a Bíblia. Livro de Mormons, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Se tem algum irmão dessa denominação nos visitando, seja bem-vindo. Mas nós temos que falar a verdade, sem temer. Sem aumentar nem diminuir. Sem aumentar e nem diminuir. Obrigado, irmão. Meus queridos, a palavra de Deus é uma só, no qual os profetas receberam inspiração do Deus Espírito Santo para escrevê-la. Tomemos cuidado com literaturas que estão saindo apologeticamente, sendo como uma segunda Bíblia. Cuidado com isso. Livro de Mormons, a Bíblia da Testemunha de Jeová, que diminui a pessoa de Jesus. 11 versículos, ó, tirou. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Vamos continuar? Quinto elemento da coluna da verdade, Salmo 119, 14. A tua justiça é
justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é verdade ou não? É a verdade. O irmão Daniel falou aqui com ênfase. É a verdade. A lei de Deus é a verdade. Irmãos, nós temos as leis dos homens, as leis civis, as leis, N tipo de leis aí que nos trazem. Quero que vocês associem o mundo que nós vivemos agora mediante todas essas leis, e muitas vezes sofremos injustiça. Há muita injustiça nesse mundo, sim ou não? Agora imaginem vocês, se não houvesse a lei. Com lei o ser humano está decadente. Imagine sem ela. Muitas denominações dizem que a lei foi abolida. Meu querido, se a lei foi abolida, eu posso entrar na tua casa, meter o pé na sua porta, roubar o teu carro, pegar a tua mulher e levar embora. Não existe lei. Não existe lei. O apóstolo Paulo fala o seguinte, se não fosse pela lei, ele não conhecia o que seria pecado. E continuando aqui, Apocalipse 12, 17, 19 e 10 nos diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? Com quem que Satanás foi pelejar? Com que guardam os mandamentos. Meus irmãos, Satanás não peleja com quem não guarda os mandamentos. Isso é bíblico. Está na palavra de Deus. Satanás vai pelejar com a descendência de quem? De Cristo, os que guardam os mandamentos. Os mandamentos são a verdade, sim ou não? Sim. São verdade. É verdade. Nós vimos aqui que a igreja de Deus, ela tem que zelar pelos mandamentos. Tá certo? E continua falando aqui: e guarda os mandamentos de Deus, eu tenho o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar, que são os povos, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A igreja de Deus tem espírito de profecia, sim ou não? Tem a revelação de Deus através dos livros da Irmã White? O que vocês acham? Sim? Foi usada por Deus ou não? Sim. Foi usada por Deus. Nós somos usados por Deus? Sim. Somos. Fazemos parte dessa igreja. Nós temos que zelar pelos alicerces, os baluartes da igreja. Estava conversando na comissão da igreja de Fazenda Rio Grande essa manhã sobre o desapego dos membros da igreja para com o espírito de profecia. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de ler muito sobre os livros da Irmã White. São livros inspiradores. Os jovens da nossa igreja estão deixando de ler o espírito de profecia. E se eu perguntar aqui quantos leem, acho que poucos irão erguer as mãos. Não vou me atrever a fazer essa pergunta. Meus queridos, Deus revelou para a Irmã White o que nós devemos saber no nosso tempo de hoje. E nós temos que ler o espírito de profecia. Eu fico triste, eu faço um movimento na minha igreja como líder para que o espírito de profecia não seja abandonado. Eu sou responsável pelas literaturas da igreja. E muitos jovens não procuram o espírito de profecia. Muitas vezes nós vamos para a igreja para pegar coisa mastigada e não procuramos o conhecimento por nós mesmos. Meus queridos, se você quer conhecer o baluarte da verdade, quer conhecer a igreja da verdade, você não pode deixar de ler o espírito de profecia. Meu irmão, você não lê, não conhecia o espírito de profecia, fica desatualizado e vai morrendo aos poucos. Verdade. Fica atualizado a profecia. Jesus vem, como é que vai saber? Verdade, irmão. Nós temos que nos atualizar. Nós temos que buscar o conhecimento, meus queridos. Buscar os conhecimentos. Muitas vezes você olha, nossa, mas como o irmão tem um conhecimento muito grande, como que ele conhece tanta coisa? Ele estuda. Ele estuda a palavra de Deus, ele estuda a Bíblia, ele vai no espírito de profecia. Nós temos que buscar o conhecimento. Temos que buscar o conhecimento. Vamos lá. A igreja verdadeira de Deus está fundamentada sobre esta coluna da verdade, que contém estes 5 elementos: Espírito Santo, amém? Jesus, amém? Deus o Pai, amém? A Bíblia, amém? A lei de Deus, amém?
e o espírito de profecia. A igreja Sítio Cercado tem isso? Tem? Tem. Sim ou não? Sim. Amém? A igreja Sítio Cercado tem esses elementos? Sim. Então vocês fazem parte da igreja que liberta. Vocês fazem parte da igreja de Deus. E essa noite está sendo especial para nós, porque nós estamos entendendo o que é a verdade e o que é a igreja de Deus. Se você veio essa noite pensando em sair da igreja, se você veio essa noite desanimado, passando por duras provas, pense, você faz parte da igreja de Deus. Você está no caminho certo. E meu querido, você está fazendo parte do baluarte da fé que Jesus implantou aqui nesse planeta. Que Jesus deixou o remanescente fiel. Ele tem uma promessa especial para você, para que você venha permanecer firme nas colunas da verdade, na edificação sólida que é Cristo Jesus e os demais que nós citamos aqui. Tá certo? A Bíblia nos diz o seguinte acerca do nosso inimigo. João 8,44, olha só. Vós sois do inimigo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus queridos, quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da verdade? Jesus, pai da verdade. Satanás é pai da mentira. Quem não fala a verdade é filho de quem? Satanás. Eu não entendo como tem pessoa que já fez parte do adventismo e sai da igreja adventista e vai para outra denominação. Desculpe citar isso, mas eu não consigo entender. Conhece o caminho e sai fora. Eu não consigo entender, irmão. Logicamente, irmão, conhece o caminho e sai fora. Não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Muito bem colocado. Não se firmou na verdade. Meus queridos, não adianta nada conhecermos os baluartes da verdade se nós não nos firmarmos nela. O que falta para conosco é um relacionamento com essas colunas da verdade. Jovens, o que falta para a igreja é um relacionamento. Internauta, o que falta para a igreja é um relacionamento com essas colunas da verdade. Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, a lei de Deus, conhecer a palavra, Espírito de profecia, ter um relacionamento com eles, relacionar-se. Eu só irei conhecer a minha esposa, Nara Lima, se eu relacionar-me com ela. Não adianta eu casar com ela e eu chegar em casa e não conversar com a minha esposa, ficar no WhatsApp, no Facebook, assistir jornal e não conversar, não ter relacionamento, não querer conhecer. Sou casado, porém estranho para a minha própria mulher. Muitas pessoas na igreja são batizados, porém estranhos para a própria igreja. Não conhecem as doutrinas da igreja, as 28 doutrinas. Não conhecem. Não conhecem nem a história da igreja adventista. Não conhecem. Não tem um relacionamento com a igreja. Como quer fazer parte das colunas da verdade? Relacionar-se. Buscar conhecimento. Ah, mas eu tenho dificuldades para ler. Mas tem pessoas da igreja que sabem ler e podem te ajudar. Se relacionar. Sabe por que nós não se relacionamos? Porque nós temos uma palavra chamada preguiça. Preguiça. Você só vai conhecer os baluartes da verdade se você entender o que é relacionamento. Relacionar-se. Ter liberdade é se relacionar com Deus. Vamos lá? Vamos passando aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Isso já está acontecendo ou não? Há muito tempo. Vamos continuar.
negocinho está meio teimando e não funcionando. Ah, tem que apontar para cima. Pra cá. Opa, foi. Funcionou. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha só que interessante isso. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamada o caminho da verdade será infamado, será bagunçado, será distorcido. Meus queridos, eu sou adventista há 17 anos, sou o único da minha família. Tem pessoas aqui que tenho certeza que são adventistas há muito mais tempo do que eu, e tem muito mais conhecimento e muito mais experiência. E creio que entre nós aqui o irmão Daniel é o que tem mais tempo de relacionamento com a igreja. Nesses últimos tempos, quantas pessoas, quantos motins, vamos dizer assim, colocar essa palavra não muito apropriada, surgiram de dentro dessa igreja, da igreja adventista do sétimo dia, falando para nós aqui. Pessoas com doutrinas de que o Espírito Santo não existe. Pessoas com doutrinas do liberalismo dentro da igreja, no qual pode ser misturado o mundanismo com o cristianismo e trazer para dentro da igreja, não tem problema nenhum. Nós temos que tomar cuidado. Há muitas pessoas que estão sendo adeptos, aderindo à doutrina contra o Espírito Santo, que ele não existe. Há muitos, isso de dentro da igreja. E por que isso? Porque não são fundamentados na verdade. Jovens, estudem a Bíblia. Irmãos, estudem a Bíblia. O livro o Espírito de profecia está aí. O meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, outrora éramos o povo da Bíblia. Hoje nós não sabemos nem onde fica o livro de Êxodo. O pregador vem pregar na frente da igreja. Irmãos, quem achou o livro de Gênesis, quem achou o livro de Gálatas, fala amém. Só está amigo falando misericórdia, porque não sabe onde fica, porque não tem relacionamento com a palavra de Deus. Quando passa Grêmio e Corinthians assiste, mas não ganha tempo estudando a palavra de Deus. Como quer se alicerçar na verdade, irmãos? Aí vem esses mestres de Satanás dentro da igreja, espalha essas mentiras e o cara vai com uma palha levada ao vento. Vai para aqui, vai para lá, não se firma na verdade. Por falta de relacionamento com a igreja que liberta. Vamos continuar. Opa, é para cima. Foi. Nos últimos dias surgiria falsos mestres e profetas criados pelo inimigo para encobrir o caminho da verdade e trazer uma desconfiança à igreja verdadeira de Deus. O diabo até transformaria muitas igrejas em comércio, igrejas que visariam somente o dinheiro, a palavra, as promessas de Deus seriam vendidas, e milhões seriam enganadas. Nós temos aí N's charlatões por aí, N's propensos pregadores, dizem ser pastores. Nós temos um que usa o chapéu, nós temos outro que fez a Templo de Salomão e muitos outros por aí, que falam, fala que é apóstolo. Irmãos, queridos internautas, nós não queremos aqui fazer chacota de nenhuma religião. Você tem a sua liberdade, você pode escolher o que você quiser, Deus te deu o livre-arbítrio. A nossa preocupação como povo de Deus é te guiar para a verdade. A verdade que liberta. Amém? Vamos lá então, vamos prosseguir. E o tempo está acabando. Você quer saber qual é a igreja verdadeira? Sim ou não? Sim. Você tem que analisar 5 elementos em sua doutrina que Paulo chama de coluna da verdade. Nós já analisamos isso. Vamos lá, controlinho, colabora aí. Foi. A tua igreja aceita Deus? Sim. A tua igreja aceita Jesus? A tua igreja aceita o Espírito Santo?
A tua igreja tem um envolvimento, aceita a Bíblia? Sim. A tua igreja aceita a lei de Deus? A tua igreja aceita o dom profético? Então a tua igreja é a igreja que liberta. Amém? A tua igreja é a igreja que liberta. Então, essa igreja é Verdadeiro. verdadeira. Amém. Quer você hoje fazer parte deste povo? Aqui é um pequeno apelo, eu não vou ler. Nós já estamos encerrando. E eu termino por aqui. Quanto tempo você não tem se relacionado com Deus? Faz quanto tempo que você não tem dedicado tempo para se relacionar com essa coluna da verdade? Você quer estar alicerçado na fé? Você quer estar alicerçado com Deus? Você quer conhecer o baluarte da verdade? Se relacione com Ele. Ainda há tempo, meus irmãos, a porta da graça está aberta, temos a oportunidade de mudar o rumo das nossas vidas, somente se nós escolhermos. A escolha parte de mim. Deus já fez o máximo por nós, enviando o seu Filho para morrer, a dor atroz da cruz, inimaginável de pensar, nos resgatou. Era para eu e você, era para nós todos estarmos pendurados lá. Ele já fez. Ele continua fazendo, intercedendo por nós no Santo dos Santos. E intercede por nós até hoje. Nós só temos que aceitar e se relacionar. Só isso. É só dobrar o joelho no chão e orar. É só pegar a Bíblia e ler um capítulo por dia. Mas não ler por alto, estudar, afinco, prontamente. Faz quanto tempo que você não faz isso? Faz quanto tempo que você não se preocupa com isso? Se você se preocupa, parabéns, continue. Mas se você está com dificuldades, Deus sempre esteve do seu lado. Deus nunca te abandonou. Deus sempre esteve ali, torcendo para que você pegasse a Bíblia. Deus sempre esteve ali, do seu ladinho, esperando você fazer o seu culto familiar, o seu culto pessoal. Deus sempre esteve ali. A minha esposa ontem olhou com os olhos tristes para mim e falou assim: amor, você nunca vai conseguir fazer o culto de pôr do sol com a gente, né? Falei, minha querida, espere no futuro que Deus proverá as possibilidades. Nós temos que voltar a sentir o desejo de se relacionar com Deus. Você deseja isso? Se relacionar com Deus. Chega na tua casa hoje e faça um trato com Deus. Fala, Senhor, eu preciso me relacionar. Uma vez eu fui dar um estudo bíblico para uma senhora, eu e um amigo meu, lá no Dom Bosco, perto da casa do Senhor Francisco. E aquela senhora, há muito, ela não encontrava o óculos. Já fazia uns 2 anos que ela não encontrava o óculos. Sabe onde estava o óculos dela? Dentro de uma Bíblia desse tamanho, católica que ela tinha. E nós tivemos que fazer oração, pegamos a Bíblia dela, pedimos licença. E quando nós abrimos, estava o óculos no salmo, naquele salmo que diz: "Meu cairão ao teu lado, e nesse teu cairão será atingido." E levantou um poeirão da Bíblia assim. Nós até brincamos com ela, falamos assim: olha, irmã, a senhora encontrou o óculos e também já encontrou a verdade. Meus queridos, o que você tem esquecido dentro da sua Bíblia? Ela esqueceu o óculos. E você? E eu? E o Espírito de Profecia, faz quanto tempo que você deixou sua coleção lá, juntando pó? E quando você vê um pregador vir aqui e fala do grande conflito, fala desejar todas as nações, você fica perplexo: eu nunca vi isso. Você nunca viu porque você tem preguiça de ler. Desculpe te falar isso. Como professor, tenho que te dizer: a preguiça mata.
não fisicamente, cognitivamente. Se relacione com Deus. Faça um trato com Ele. Diga, Senhor, eu preciso sentir vontade de me relacionar. Eu preciso, Senhor, sentir vontade. Eu preciso estar firmado na verdade, nas colunas, no baluarte da fé. Eu preciso, internauta, você precisa. Nós precisamos disso. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, a sua cor, o que você pensa ou deixa de pensar. Nós, seres humanos caídos e pecadores, precisamos nos relacionar com Deus. Se você quer seguir a verdade ou não, a liberdade é sua. Se você não se relacionar com Deus, a liberdade é sua. Mas se você quer fazer parte do povo da verdade, você tem que estar firmado na verdade. Jesus vai vir buscar aqueles que estão alicerçados nessas colunas. A igreja que liberta precisa de pessoas que estão alicerçadas na coluna da verdade. Se uma dessas colunas falharem, a sua casa irá cair. Foi isso que Jesus falou naquela parábola da casa feita sobre a areia e a outra sobre a rocha. Foi bem isso. Nós temos que deixar de ser preguiçosos. Nós temos que deixar de ser papas sermões. Nós temos que deixar de ser aquela pessoa que vem somente na igreja para ouvir e ter a prática. A praticidade é que move o engenho, é que move o motor. A praticidade que faz com que o ser humano cresça fisicamente, cognitivamente. Membros superiores, inferiores, órgãos, olhos, crescem a partir da praticidade e não da teoria. A teoria é bonita, mas a teoria não posta em prática não vale nada. Não adianta você ler se você não coloca em prática. Nós temos que ter relacionamento, praticidade com as coisas. E já passou o tempo de nós despertarmos para isso. A igreja de Deus precisa de pessoas relacionais, que se relacionam com Deus, preocupadas com outras pessoas. Isso sim é estar firmado na verdade. Que Deus abençoe você. Não vim aqui para fazer ninguém chorar, porque todos nós somos falíveis, somos pecadores. Eu não sou melhor que ninguém. Estamos todos nós na mesma panela. Mas eu digo para vocês, mesmo com as minhas falhas, eu tenho tentado estar alicerçado na verdade. Não basta apenas tentar, tem que estar. Pensamento positivo. Estar. Faça um plano com Deus. Fique na sua casa, dobre o seu joelhinho. Porque a oração ouvida é aquela que você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus. Fala, Senhor, eu não consigo ler o Espírito de Profecia. Eu acho uma leitura muito pesada. Diga, Senhor, eu não consigo estudar a Bíblia porque eu tenho preguiça. Senhor, eu não consigo estudar a lição. Nem sequer eu compro a lição. Eu não faço culto com a minha esposa, com meus filhos. Senhor, eu me dedico tempo para cultuar a Ti na minha casa. Senhor, eu não oro no meu trabalho. Senhor, eu não tenho um relacionamento contigo. Fala para Ele, porque Ele está do seu lado todo o tempo. Ele está do seu lado no ônibus, Ele está do seu lado no trabalho, Ele está no banco do carona quando você está dirigindo, Ele está do ladinho de você quando você está no avião, Ele está com você quando você está mexendo a massa para chapiscar o muro da sua casa, Ele está com você quando você está cozinhando, Ele está com você quando você está dormindo, Ele está com você a todo tempo, 24 horas intercedendo por você. E a única coisa que Ele quer é te ouvir. Te ouvir. Fale com Deus. Peça para Ele. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus o abençoe, te guarde, te encha de paz, tranquilidade, sabedoria e vontade de conhecer. Você, amigo internauta, obrigado por nos acompanhar. Tenha uma ótima semana. Que Deus o abençoe. E não esqueça que a porta da graça está aberta para todos nós e temos a oportunidade ainda de nós reavermos para com Deus, de nos achegarmos até Ele. Deus abençoe todos vocês. Feche seus olhos e quando estiver orando, mentaliza aquilo que você tem dificuldade, mentaliza aquilo que você precisa mudar e fala, Senhor, eu preciso melhorar nisso. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores e todos nós temos que melhorar alguma coisa. E Deus está do seu ladinho.
do nosso lado, do teu lado, amigo internauta, que ao estar orando, que você possa refletir naquilo que você tem que mudar. Ainda há tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, porque amanhã é desconhecido para nós. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor atuou conosco hoje. Sabe, Senhor, é muito bom ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, Espírito Santo, queremos agradecer ao Senhor por nos dar a oportunidade de conhecer essa palavra maravilhosa que é a Bíblia. Sabe, Senhor, nós temos aqui os baluartes da verdade. E é muito bom nós estarmos alicerçados neles. Nós temos falhas, Senhor, somos preguiçosos, temos preguiça de ler, temos preguiça às vezes de cultuar, e muitas vezes damos ênfase e importância em outras coisas seculares, deixando o Senhor, que é o primordial, a priori, de lado. Senhor Deus, por favor, perdoa-nos, nos dê força, nos dê motivação para sentirmos vontade de ler a Tua palavra, sentirmos vontade de se relacionar com as colunas da verdade. Senhor Deus, não permita que venhamos a desistir de ler a Tua palavra. Não permita, Senhor, que venhamos a desanimar e a não ter estímulo de ler o espírito de profecia. Abençoe, Senhor, a igreja do sítio cercado, que tem os baluartes da Tua verdade. E amém por isso, Senhor. Abençoe a cada membro que veio cultuar a Ti, porque o culto é para Ti, o Senhor que veio ser adorado esta noite. Abençoe as pessoas que ficaram em casa, o Senhor sabe o motivo, que a bênção possa se estender até elas também. Leve-nos para casa com segurança. E Senhor, se alguém aqui entristecido, cabisbaixo, está desempregado, com problemas de saúde, desanimado da fé, problemas familiares, ou até mesmo problemas conjugais, ó Deus Espírito Santo, conforte o coração dessa pessoa, dê sabedoria e entendimento. O Senhor possa estar do lado dela, que ela possa ter a plena certeza de que o Senhor nunca a abandonará e não a abandonou ainda. Amém. Senhor Deus, obrigado por dar-nos a oportunidade de estar aqui, ouvindo e falando da Sua palavra. É muito bom. Só temos a agradecer em nome de Jesus. Amém.